limitados. Joaquim vai ao quadro e escreve uma condição que representa um número real maior que 1,5. Oh, que esquisito! O limite inferior eu sei, mas qual será? Portanto, aqui é qual será o limite superior. Ora, vamos pensar todos. Portanto, a condição que o Joaquim escreveu, e muito bem, é x maior que 1,5. Nem todos os subconjuntos de R definidos por uma condição podem ser representados através do intervalo limitado, como vimos há pouquinho. Consideremos o conjunto. X pertence a R tal que x maior ou igual a 1,5. Portanto, pus aqui um outro caso. Porque há bocado, se bem se recordam, era só x maior que 1,5. Então, qual é o intervalo? A representação gráfica são todos números reais, desde 1,5, neste caso inclusive, bola fechada, até onde? Portanto, por mais que vocês pensem num número grande, existe sempre um número ainda maior. Portanto, houve necessidade, surgiram assim dois simbolozinhos, portanto, o mais infinito e o menos infinito, que não são números reais. Assim, eu digo, em termos de intervalo, este conjunto é exatamente intervalo fechado de 1,5 a mais infinito aberto. Portanto, tem que saber já uma coisa, desde já. Quando utilizo o mais e o menos infinito, o intervalo é sempre aberto. E porquê? Porque são símbolos, não são considerados números reais. Exatamente por causa disso. Porque eu posso pensar num número extremamente grande ou extremamente pequenino. Por mais que eu faça, há sempre um outro ainda maior ou ainda menor. Percebem? Portanto, não são números reais. Então, outro exemplo. X pertence a R tal que x maior que 2. Em termos de intervalo, é outro intervalo ilimitado, porque só tem o extremo inferior como número real. O superior não é um número real, portanto, ilimitado. Conjunto de intervalo aberto de 2 a mais infinito. Na reta real, aqui tem outro. Portanto, x pertence a R tal que x menor que 0. Portanto, todos os números menores inferiores a 0. Então, onde é que começa? Começa no menos infinito e termina no 0. Portanto, ambos os intervalos abertos. Ora, x pertence a R tal que x menor ou igual a 20. Portanto, quer todos os números inferiores ou iguais a 20. Então, o intervalo será deste. Portanto, sempre lemos sempre da esquerda para a direita. Começa no menos infinito e termina no 20. Portanto, menos infinito, intervalo aberto, e 20, intervalo fechado. Porque neste caso eu quero os números menores ou iguais. Portanto, o 20 a 20. 20 entra. Pertence ao conjunto. Portanto, ao ler, lemos sempre da esquerda para a direita. Portanto, menos infinito a 20, sendo que no menos infinito o intervalo é aberto, são sempre menos e mais infinito é sempre intervalo aberto, porque não são considerados números reais, e no 20, neste caso, fechado. Observação muito importante, portanto já referi, nos extremos menos infinito e mais infinito, os intervalos são sempre abertos, já que menos infinito e mais infinito não são números reais, logo não pertencem ao intervalo. Tem aqui um quadro resumo, tal como fiz para os intervalos limitados, portanto tem um conjunto, nós temos que saber escrever em compreensão, somente numa condição, fazer a representação na reta, portanto a representação geométrica, e na forma de intervalo. E terminou.